Olá, alunos! Estamos aqui com a nossa Física 2B, aula 6, professor Estevão. Nós estamos trabalhando, nesse momento, com as chamadas leis de Newton. Sempre é importante a gente fazer aquela consideração inicial. As leis de Newton, elas são aplicadas apenas a situações de referenciais inerciais. Aqueles referenciais em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Outra observação é que nós não podemos aplicar as leis de Newton a toda e qualquer situação da física. Na chamada física de partículas, se faz necessário fazer ajustes com a relatividade de Einstein. Então, nas situações de dia a dia, nas situações de menor velocidade, as leis de Newton são amplamente aplicadas. Nós não vamos aplicar leis de Newton naquelas situações de física de partículas, partículas com altíssima velocidade. Bem, as três leis de Newton, que são as chamadas leis da mecânica, que dão a fundamentação à dinâmica, que é uma das partes da mecânica. A primeira lei, chamada o princípio da inércia. Todo corpo tem uma tendência, a tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, desde que a força resultante que atue sobre ele seja igual a zero. É importante caracterizar que não existir força atuando sobre o corpo, é existir uma resultante nula. A segunda lei, princípio fundamental, força resultante, massa vezes a aceleração, sempre lembrando que força resultante e aceleração apresentam sempre a mesma orientação, ou seja, força resultante e aceleração têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido. A terceira lei, que é o princípio da ação e reação, diz que a toda força de ação existe uma reação. Não existe força isolada. As forças sempre ocorrem aos pares, e esse par é ação e reação. A toda força de ação temos uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. Nunca se anulam. Por quê? Porque atuam em corpos diferentes, os efeitos são diferentes. A força-peso e a força normal é um par de forças importantes dentro da mecânica e não forma ação e reação. Vamos à inércia, então, a primeira lei de Newton, que trata da questão da inércia. A inércia é essa tendência que os corpos têm de se manter o seu estado de movimento em módulo, em direção e em sentido, ou seja, de não permitir que você tenha alterações no valor, na direção e no sentido do vetor velocidade. Essa tendência em manter esse vetor em módulo, em direção e em sentido. Então, por exemplo, um corpo que se encontra em repouso tem uma tendência natural de repouso. Qual é a força resultante sobre esse corpo? Tem uma força-peso, tem uma força normal. A resultante sobre esse corpo é zero. No momento de uma arrancada, qual é a tendência? O carro começa a movimentação, mas a tendência natural desse corpo é permanecer em repouso. Corpos em repouso têm a tendência de permanecer em repouso por uma situação de inércia. Um corpo inicialmente, então, em repouso por inércia, atenção ao texto, tende a permanecer em repouso, a menos que uma resultante diferente de zero atue no corpo e coloque ele em movimento. Então, corpos em repouso permanecem em repouso até quando? Até quando a força resultante for nula sobre ele. Porque no momento que existir uma força resultante diferente de zero que atue sobre esse corpo e o coloque ele então em movimento. Também um corpo em movimento por inércia tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Quando você tem uma nave no espaço sideral livre de qualquer ação de força externa, ou seja, com uma resultante nula, a velocidade que ela apresenta tende a se manter em módulo, em direção e em sentido, ou seja, fazer com que ela siga em movimento
retilíneo e uniforme. Então, a primeira lei de Newton é enunciada assim: se a resultante de forças que atua sobre um corpo for nula, ele estará ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Cuidado com a interpretação. Resultante de forças nula. Não é dito que o corpo não possa ter forças aplicadas. Ele pode ter força aplicada, mas a resultante dessas forças precisa ser zero. O estar em repouso, lembre, um sinônimo, equilíbrio estático. Estar em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Então, se a força resultante sobre um corpo for nula, ou ele está em repouso e permanece em repouso, ou ele está em movimento e move-se em linha reta com velocidade constante. Professor, mas aí corpos em repouso, quando é que saem desse repouso? No momento em que uma força resultante diferente de zero atue e faça-lhe sair da situação de repouso. Professor, corpos em movimento que se movimentam em linha reta com velocidade constante, quando é que vai existir a alteração dessa característica de movimento? No momento em que uma resultante diferente de zero atuar sobre o corpo e tirar a característica então de ele estar em movimento retilíneo e uniforme. Então, por exemplo, você tem lá uma tampinha, um papel e um copo. Na hora que você puxa, quem iniciou a movimentação? A folha de papel. Qual é a tendência natural da tampinha? Estava em repouso? Tende a permanecer em repouso. Então, quem movimenta é a folha e a tampinha, por inércia, permanece em repouso. Lá, quantas e quantas vezes, o cavaleiro acaba sendo, numa situação dessas, numa parada brusca do cavalo, acaba continuando na movimentação. Essa é a característica da inércia. Quem parou? Parou foi o cavalo. E esse indivíduo, por inércia, tem a tendência de seguir em movimento retilíneo uniforme. Uma coisa importante a caracterizar: quanto maior for a massa de um corpo, maior é a inércia que ele apresenta. Então, os corpos têm tendências diferentes de ficar em repouso ou ficar em movimento retilíneo uniforme pela sua inércia. Pela inércia, essa é uma característica que se apresenta. E ali a gente acaba, uma situação dessas talvez não seja tão comum, mas uma situação dessas é mais comum. Lá o motociclista, que numa colisão frontal com alguma coisa, trava a moto e ele por inércia, segue em movimento retilíneo e uniforme. Isso aqui é uma questão inercial, a tendência de seguir em MRU. A gente percebe muitas vezes nas curvas também, A hora que você vai fazer uma curva, cuidado com aquela interpretação errônea, Ah, professor, é a força centrífuga que joga o indivíduo para fora. Força centrífuga não existe. O que existe ali é a inércia, a tendência que o corpo tem de seguir em movimento retilíneo uniforme. Então, nas curvas, você precisa cuidar com a inércia, porque é ela que teria a responsabilidade de fazer com que os corpos seguissem em movimento reto e, por consequência, saíssem das curvas. E aqui, então, a gente chama a atenção de algo importante. O que nos chama a atenção nessa família alegre, feliz, contente, viajando por aí afora? Que todos estão sem cinto de segurança. Quantas e quantas questões abordam essa temática, Corpos que estão em movimento tendem a continuar em movimento. Então, para que serve o cinto de segurança? Ele serve para bloquear a inércia dos corpos, não permitir que, numa colisão, os corpos sigam, por inércia, em movimento retilíneo uniforme, e venham a sofrer as lesões todas que a maioria de vocês já conhecem toda a situação. Então, lembre da característica importante, o cinto de segurança atuando aqui para bloquear a inércia dos corpos. Também, diferenciar uma resultante de uma equilibrante. Quando eu tenho duas forças F1 e F2, lá pela regra do paralelogramo, eu tenho aqui a força resultante. Professor, o que é a equilibrante? A equilibrante é uma força de mesmo módulo, só que contrária à força resultante. A equilibrante cancela
anula a ação da força resultante. Então, lembre do texto importante da primeira lei de Newton nessa aula de hoje. Os corpos que têm força resultante nula agindo sobre eles terão a tendência do repouso ou do movimento retilíneo uniforme. Também importante, a inércia está conectada, está ligada à massa dos corpos. Quanto maior for a massa dos corpos, maior será a inércia.